1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel apanhou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Quando Davi foi ungido rei, Saul então começou a ficar perturbado interiormente. Tudo isso que eu estou falando está registrado na Bíblia, tá? Eu estou passando rapidamente para não ficar uma transmissão muito longa, né? Porque senão transmissões muito longas também não alcançam muitas pessoas. Mas tudo que eu estou falando aqui está registrado na Bíblia. 1 Samuel capítulo 18, versículos 8 e 9. Saul ficou muito irado com isso e descontente disse: atribuíram a Davi 10 milhares, mas a mim apenas milhares. E a partir daquele dia, Saul olhava com inveja para Davi. Vou voltar um pouquinho aqui no contexto. Lembra do desafio que o exército de Israel teve lá contra os filisteus? Que um gigante falou assim: por acaso, se algum de vocês quiser me enfrentar aí, e os soldados ficaram todos com medo, mas Davi derrubou o gigante, derrotou o gigante. Depois disso, quando Davi voltou para o arraial, as pessoas cantavam assim: olha, Saul derrotou milhares, mas Davi derrota 10 milhares. As pessoas começaram a comparar Davi com Saul e colocando Davi num outro patamar, num outro nível, como se dissessem: Davi é muito melhor do que Saul. Davi é muito mais poderoso que Saul. Isso gerou em Saul inveja, ciúme. Provérbios 4, verso 23, diz para nós, acima de tudo, guardarmos o coração, porque do coração procede as fontes da nossa vida. Do coração depende toda a sua vida. Então, olha que importante essa palavra. Se você já começa a perceber aí uma pontinha de tentação, de inveja, de ciúme, de raiva, de ódio, peça a Deus para examinar seu coração, para tirar tudo que não vem do Senhor, para que você leve uma vida que agrada a Deus, irmãos. Eu fico pensando às vezes, sabe, uma pessoa que chega a assassinar alguém, sabe? Imagina isso. Isso não acontece assim do nada. Isso acontece primeiro no pensamento. Aqui, ó, no coração. Quando a Bíblia fala coração, ela está falando de sentimento, de pensamento. Então, guarde o seu coração, guarde os seus sentimentos, porque deles dependem toda a sua vida. Depois disso, Saul passa a perseguir Davi. E ele chega a cometer coisas terríveis, como está registrado aqui em 1 Samuel, capítulo 22, versos 18 e 19. Olha o que Saul fez. Então o rei, e aqui é Saul ainda, não é Davi, Davi não havia subido ao trono ainda. Então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes. Doeg matou 85 homens, 85 sacerdotes, homens que vestiam a estola sacerdotal. Também destruiu Nob, a cidade dos sacerdotes. Enquanto eu estava preparando, né, essa mensagem, o Espírito Santo me trouxe à memória, né? Eu não gosto dessas coisas, eu não sou muito assim, Deus me revelou, não. Eu me lembrei de uma passagem que se aplica aqui também, que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7. Paulo diz assim, olha, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Por mais que você seja
usada por Deus. Você é uma bênção aí na sua igreja, na obra, na comunidade, na sua família. Eu e você somos vasos de barro. Nós somos frágeis. Nós quebramos à toa. Se eu deixar isso aqui cair, ó, dependendo da altura, isso aqui vai quebrar. Nós temos esse tesouro. Nós temos o Espírito Santo, temos a presença de Deus em nós. Jesus disse que aquele que beber da água que ele der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem o Espírito Santo dentro de você e pode saciar a sede de muitas pessoas ao seu redor. Mas o vaso, a pessoa é de barro, é frágil, é fraca, é vulnerável, é limitada. E aí, aqui, para mim, é o fundo do poço. É quando Saul busca, quando ele tenta encontrar luz nas trevas. 1 Samuel, capítulo 28, verso 7. Saul então disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoque espíritos, para que eu vá consultá-la. Ou seja, quando você não consegue mais ouvir a voz de Deus, e é isso que estava acontecendo com Saul, você busca uma direção qualquer. Saul procurou uma vidente, uma adivinha. Eu não estou julgando religião nenhuma, eu vou só mencionar aqui o que a Bíblia diz. Estou procurando aqui porque eu esqueci de anotar esse, tá? Saul, ele conhecia a Bíblia, irmãos. A palavra era algo assim, que fazia parte do cotidiano lá de Israel. E em Levítico, no capítulo 19, verso 31, Deus diz o seguinte: não recorram aos médiuns, nem busquem quem consulte espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Então isso aqui era uma ordem de Deus. Não busquem adivinhos, médiuns, pessoas que consultam espíritos, porque vocês serão contaminados por eles. Só que quando você não está ouvindo a voz de Deus, você começa a atirar para todo lado. Foi o que Saul fez. Ele ordenou: procurem uma mulher que invoque espíritos para que eu vá consultá-la. E aí, em 1 Samuel, capítulo 31, no verso 4, Samuel, capítulo 31, verso 4, diz assim, olha, aqui já é o final da vida de Saul, no meio de uma batalha. Então Saul disse ao seu escudeiro: puxe sua espada e mate-me. Mas o escudeiro não quis fazê-lo. Então Saul apanhou sua própria espada e caiu sobre ela. Ele mesmo se feriu e ele mesmo se matou. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu quis mostrar aqui, através dessa palavra, como Saul foi um homem tremendamente usado por Deus e como a arrogância, a inveja, o orgulho, que mais? A prepotência foram dominando ele, de modo que o final dele foi trágico. Eu e você, enquanto estivermos habitando nesse corpo que é carnal, nós seremos tentados. Nós seremos tentados. Jesus disse assim, olha, orem e vigiem. Orem e vigiem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Palavras de Jesus. Então, por isso que nós temos que vigiar. O espírito está pronto. O espírito está conectado com Deus. Mas a carne, o corpo,
as vontades, os desejos, as fantasias. Isso nos torna vasos frágeis. Se você está entendendo, diga amém. Diga assim, amém. Escreva aqui nos comentários. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira. Eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa. Pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. A gente tem que se dedicar, não é verdade? Mas olha o que diz o texto de Ezequiel 34. Eu vou ler na NVI. Ezequiel 34, do verso 1 ao verso 11. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Repare aqui na palavra contra. Profetize contra os pastores de Israel. A gente tem a mania de achar que a profecia é só coisa boa, não é? Eu vou profetizar sobre a sua vida, que as portas de emprego vão se abrir. Amém. Você vai ser curado, seu casamento vai ser restaurado, sua vida vai às mil maravilhas. Amém. Essas profecias eu recebo. Mas a Bíblia tem umas profecias que o negócio não é muito bom, não. Mas são promessas que estão contidas na Bíblia. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes. 2 pontos. Assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais,
mas não tomam conta do rebanho. O que Ezequiel está dizendo? Vocês tiram proveito do melhor do rebanho, mas não tomam conta dele. Comem a coalhada, se vestem da lã, abatem os melhores animais para fazer um churrasco, mas vocês não estão tomando conta do rebanho. Infelizmente, tem pastores que só querem se aproveitar do rebanho, mas não estão cuidando do rebanho como deveriam. Não estão se dedicando ao trabalho pastoral como deveriam estar se dedicando. Versículo 4. Vocês não fortaleceram a fraca, a ovelha fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Repare que Deus está dizendo que no meio do rebanho tem pessoas fracas, tem pessoas doentes, tem pessoas feridas. Quem deve cuidar dessas pessoas? O pastor, que é responsável por elas. Essa é uma realidade que acontece na sua igreja. Muitas vezes o pastor está tão preocupado em viajar, em cuidar da igreja como um empreendimento, comprar o lote do lado, o lote do outro, ampliar, e se esquece de cuidar das ovelhas. Isso acontece aí na sua igreja? Responda aqui nos comentários. Continuando o texto. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Lembra que Jesus falou da ovelha perdida? Lembra que Jesus contou uma parábola a respeito disso? Um homem tinha 100 ovelhas e uma se afastou. O que esse homem fez? Deixou as 99, colocou as 99 ali bem guardadas em um lugar e foi atrás daquela que havia se perdido. Esse é o papel do pastor. Mas se for olhar hoje em dia, o que os pastores estão fazendo? A ovelha se desviou. É Deus peneirando o povo. Se está desviado é porque não quer se submeter ao que nós estamos pregando aqui, é porque é insubmisso, é porque é rebelde. É isso que a gente tem visto. Só que o bom pastor, além de dar a vida pelas ovelhas, ele vai atrás da ovelha perdida. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Versículo 5. Por isso elas estão dispersas. Por isso as ovelhas estão dispersas. Porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. A ovelha se desvia, sai do caminho, o pastor não cumpre o seu papel de resgatar a ovelha perdida, ele só quer se aproveitar da ovelha e aí ela se torna uma presa fácil para o inimigo. E aqui a gente pode associar isso ao inimigo das nossas almas. O diabo, ele se aproveita quando uma pessoa se afasta dos caminhos de Deus, quando uma pessoa se afasta da igreja, quando ela abandona o seu chamado, o seu ministério. Satanás vem então e faz com que aquela ovelha que se afastou caia em armadilhas, caia no engano, caia no pecado, caia em tentações. Versículo 6, eu estou lendo Ezequiel capítulo 34, do verso 1 ao verso 11. Versículo 6. As minhas ovelhas, assim diz o Senhor, lembra? É Deus falando.
As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Ou seja, o sangue desses que se perderam e que não foram socorridos, o sangue dessas pessoas está nas mãos dos pastores. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. O que Deus está dizendo aqui? Eu coloquei pessoas responsáveis por cuidar das minhas ovelhas. A Bíblia diz que Deus escolheu alguns para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, não é verdade? Alguns. Então, algumas pessoas foram incumbidas dessa missão. Só que quando essas pessoas não desempenham com zelo aquilo que lhes foi incumbido, Deus retira a função dessas pessoas. E Deus promete que Ele mesmo buscará as ovelhas e cuidará delas. As ovelhas não vão ficar sem cuidado, mas o pastor vai perder o cargo, o pastor vai perder a função, o pastor vai perder a unção. É isso que a palavra está dizendo. Amém? Eu sei que é uma palavra dura, uma palavra para a gente começar a semana assim, né? Já engasgando, mas eu até coloquei uma camisa mais florida, né? Porque hoje começa a primavera, para que você receba no seu coração, receba no Espírito essa palavra. Se você é pastor, receba essa palavra no Espírito. Se você não é pastor, mande lá para o seu pastor, mande isso para o seu pastor, para a sua pastora, para o dirigente aí da sua igreja. Irmãos, pastor foi levantado por Deus para pastorear. Ele pode pastorear através de pregações, que é o que eu faço aqui. Eu prego a palavra de Deus todos os dias. De uma forma indireta, eu estou pastoreando aqui algumas pessoas. Tem pessoas que eu abro a live aqui, eu já identifico como pessoas que são assíduas aqui nas transmissões. Tem pastores que Deus colocou em um templo, em uma denominação, em igrejas específicas. O que esse pastor tem que fazer? Cumprir aquilo que foi determinado por Deus para ele. Presta atenção. Eu não sou a favor de que pastores sejam candidatos. Eu não concordo com isso. Deus não chamou o pastor para ser candidato. Deus chamou o pastor para pastorear. Ah, mas ele tem ele tem uma entrada na política, ele é um bom administrador, é um bom gestor. Amém. Então deixe de lado a função de pastor, abra mão dela,
Diga, eu não sou mais pastor, eu agora sou um gestor público. E faça isso. Porque o que eu vejo, na maioria dos casos, é a pessoa usando a credibilidade que foi dada a ela como pastor e se aproveitando disso para se eleger ou para eleger outros candidatos. Eu não concordo com a igreja que leva o candidato lá na frente. A igreja não pede assim diretamente o voto por candidato, mas leva o cara lá na frente e fala assim, nós vamos orar por ele, ele é um homem de Deus, ele é um homem de família, nós vamos orar por ele. O que a igreja está dizendo? Vote nesse cara aqui. Eu não concordo. Eu não concordo. A Nádia Nunes colocou assim, estou assistindo pela TV, pastor. Eu gosto desse seu posicionamento com relação à política. Pastor é para pastorear. Pastor não é para cantar, pastor não é para representar, pastor não é para... Pastor é para pastorear. E como que pastoreia? Pregando a palavra, aconselhando, ensinando. Olha o que Jesus estava fazendo, irmãos. Deixa eu voltar aqui lá no texto. Deixa eu voltar no primeiro texto que eu li. Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus, o bom pastor, ia passando por todas as cidades. Jesus tinha uma igreja? Não. Ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando, pregando as boas novas do reino, curando as enfermidades e as doenças. Ele tinha compaixão das pessoas. Ele via a necessidade das pessoas. Quando Jesus viu que a multidão estava faminta, ele tratou de alimentá-las. Ele multiplicou os pães e peixes e alimentou a multidão. Eu sei que muitas pessoas talvez não vão concordar, vão dizer, pastor, mas é importante que na política nós tenhamos homens de Deus, mulheres de Deus. Amém. Eu não estou dizendo que um homem e uma mulher de Deus não possam ocupar cargos públicos. Mas tira esse título então de pastor. Abra mão dele. Porque se Deus chamou você para administrar, então não é para pastorear. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor que envie trabalhadores para essa grande colheita. Senhor, meu Deus e Pai, nosso pastor amado, nós te agradecemos, Senhor, porque em tua infinita compaixão, o Senhor nos viu quando nós andávamos perdidos e desgarrados. Nós sabemos que sem ti, nós somos como ovelhas sem pastor, andando por esse mundo sem rumo e sem direção. Mas por causa da tua misericórdia, o Senhor enviou Jesus, o bom pastor, para nos guiar, nos proteger, cuidar de nós e nos dar acesso ao caminho da salvação. Eu peço que o teu Espírito Santo continue nos dirigindo pelos caminhos certos. Não nos deixe desviar para os atalhos da vida, mas que possamos sempre seguir em tua presença. Que possamos confiar no Senhor como nosso pastor, porque assim nada nos faltará. Que nos tempos de dificuldades, de incertezas, nós possamos nos lembrar de nos achegar a Ti, para que o Senhor nos conduza a águas tranquilas e restaure a nossa alma. Senhor meu Deus, diante dessa palavra, eu oro para que mais trabalhadores sejam levantados para cuidar das Tuas ovelhas.
A seara é grande e muitos ainda estão perdidos e sem direção. Que o Senhor possa usar a vida dessa irmã que está me ouvindo, desse irmão, como instrumentos em tuas mãos. Que o Senhor levante essa pessoa como pastor, como pastora, e que ela possa ajudar a guiar outros, a cuidar e amar aqueles que precisam ser cuidados e amados, assim como Cristo nos ensinou. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários. Que o Senhor conceda a cura para aqueles que estão enfermos, que o Senhor dê oportunidades para aqueles que precisam trabalhar, que o Senhor restaure esse casamento, esse relacionamento, que o Senhor dê recursos a essa família para que ela possa vencer essa semana. Ó Deus, eu creio que a chegada de uma nova estação marca também o início de um novo ciclo, de um novo tempo, de um tempo favorável para o teu povo. Que o Senhor confirme isso no coração de cada um e que amanhã seja um dia de bênçãos, de vitória, de milagre, de cura. Em nome de Jesus, que a tua paz seja um muro ao nosso redor e que o teu amor nos envolva por completo, para que nós possamos prosseguir a nossa jornada com firmeza, com determinação e com coragem. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.